Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e neste vídeo irei corrigir, comentar as questões que foram aplicadas para o cargo de professor de desenvolvimento infantil para a banca Nosso Rumo, prova aplicada recentemente. E como sempre costumo dizer, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Quanto mais praticarmos, mais vamos nos aperfeiçoando. À medida que analisarmos, mais vamos verificando aí as nuances da língua portuguesa, que tem aí algumas bases, como a semântica, que é o estudo de sentido das palavras, como a sintaxe, que é a estrutura das palavras, as classes morfológicas, que é justamente o nome de cada uma dessas classes que compõem ali um trecho de uma frase. Por exemplo, o homem é especial, o é o artigo, homem, o substantivo, porque é dele que se fala, é um verbo de ligação que vem do verbo ser, estar, especial, um adjetivo, interpretação de texto, compreensão textual, tudo que engloba aí uma prova de língua portuguesa em concurso. Lembrando aqui que essas questões não é válida somente para a banca Nosso Rumo, mas sim também para outras bancas que às vezes aí aparecem, que às vezes utilizam de outros diferenciais, mas que em si a raiz da língua fica ao redor dessa construção que a língua aí nos permite e que é uma língua que se modifica todos os dias. Vamos então analisar o texto. O texto base desse concurso mostra uma crônica do autor Fernando Sabino, onde nós vamos verificar aí a discussão entre os dois amigos, em que um comenta se um determinado instrumento é de percussão, outro fala se um determinado instrumento é de corda. Nós vamos ter então uma crônica, que é um gênero textual que inclusive nós devemos utilizar muito com os alunos, pelo fato de geralmente uma crônica ser uma narrativa curta, apresentar personagens simples, fatos do cotidiano. Vamos verificar aqui que é um texto literário que trabalha com a beleza da palavra. Vamos conhecer, então, todas essas nuances ao analisarmos a leitura do texto. Temos aqui, leia o texto para responder as questões de 1 a 4. O coração do violinista. De repente, meu amigo tentou liquidar a discussão. Bom, temos aqui. De repente, meu amigo tentou liquidar a discussão. Temos, se ele tentou liquidar, vamos lembrar então da palavra liquidação, que é quando os produtos aí são barateados, se eu for utilizar em um outro contexto, no sentido de terminar. Então, de qual maneira? De repente, repentinamente, meu amigo tentou liquidar a discussão. Temos então um texto aí narrado em primeira pessoa, porque fala aqui meu amigo, então primeira pessoa, que ele tenta terminar, acabar com uma discussão, dizendo que bateria não era instrumento de música. E aqui começa o diálogo. O diálogo, então, ele vai girar por qual motivo? Ele vai se dar por qual motivo? Porque o amigo dele mencionou, olha, bateria não é instrumento de música. Ele vai, então, rebater. Como não é instrumento de música? É instrumento de quem, então? De jazz. E jazz não é música? Música para você. Para mim, não é. Então, nós vamos verificar aqui uma opinião relativa. Porque para um é música, jazz é música. Para outro, jazz não é música. Então, nós vamos perceber muito aí a questão também do gosto envolvido. Nós vamos perceber aí uma certa subjetividade. O que é ser subjetivo? É tudo aquilo que é próprio do sujeito ou a ele, mas que é relativo, é baseado na sua interpretação individual, na sua visão de mundo. E não que jazz não seja música, mas que para ele não é música. Continuando, toda orquestra sinfônica tem bateria. Nem por isso ela fica sendo instrumento de música. Por que não?
Toda orquestra sinfônica tem maestro. Maestro é instrumento de música? Em certo sentido é. Ora, você está bêbado. Nesta primeira parte, temos então esta discussão em que dois sujeitos divergem sobre o que é música, o que não é música, se bateria é um instrumento de música, se não é um instrumento de música. A discussão, ela se dá nesse sentido. E para ele, jazz não é música, para o outro é música. Temos aí opiniões distintas, opiniões diferentes. Dando então continuidade ao texto, discutíamos por discutir, levados pela necessidade de manter aceso o interesse da conversa. Enquanto tomávamos a nossa cerveja, meu amigo voltou à carga. Voltou à carga. De que modo que ele voltou? A carga, toda vez que eu expresso aí uma ideia de modo que está no feminino, eu preciso então colocar a crase. Mas o que significa essa ideia? Enquanto tomávamos a nossa cerveja, meu amigo voltou à carga, ou seja, ele voltou à discussão. Você não entende de instrumento de música. Se entende, me diga uma coisa. Bateria é instrumento de percussão, não é isso mesmo? E ele responde, tenho a impressão que sim. Tem a impressão não, é um instrumento de percussão. Aqui vai muito na nossa visão de mundo, no que nós mencionamos de interpretação textual. O que é um instrumento de percussão? Instrumentos de percussão são todos os instrumentos musicais dos quais se obtém som por meio de um impacto, por meio de uma agitação, por meio de uma fricção. Para que saia o som de um instrumento de percussão, eu tenho que acionar algo que irá fazer com que o som seja transmitido. Então, esse som é obtido por meio de um impacto. E na bateria, o som sai desta forma. Retomando, tenho a impressão que sim. Tenho a impressão não. É um instrumento de percussão. Então, aqui ele acaba afirmando. Agora me diga uma coisa, o piano. O piano é um instrumento de corda ou de percussão? E ele responde aqui, embatuquei. Esse termo aqui em negrito será de extrema importância para a resposta de uma das questões que vem a seguir. Por quê? Preciso prestar muita atenção aos termos que estão em negrito. Ele utiliza esse termo, embatuquei. O que será que significa a palavra embatucar? Embatucar vem simplesmente de parar. Se eu falo, por exemplo, tiro o prefixo em e falo somente batuquei, é porque eu fiz com que o som vibrasse. Eu falei. Agora, embatuquei, esse prefixo aqui, o em, ele já mostra que simplesmente eu emudeci. Eu parei de falar. Ou seja, em algum momento eu fiquei em dúvida, eu me calei diante daquela pergunta. E aí? O piano é um instrumento de corda ou ele é de percussão? Continuando aí o texto, sempre tivera. É importante prestar atenção nesse tipo de verbo aqui, porque a banca Nosso Rumo é uma banca que gosta muito de falar de tempos e modos verbais. Aqui há necessidade, sempre tivera, é um verbo que aparece com frequência em alguns textos mais antigos, textos literários e até mesmo alguns livros contemporâneos aos quais estamos aí acostumados a ler. Mas, se nós formos verificar, é raro alguém mencionar. Ele sempre tivera amor por ela. Se eu for colocar aí numa forma mais simples, ele sempre teve amor. Ela escrevera uma carta. Ela tinha escrito uma carta. Ele lera um poema. Ele tinha lido um poema. É o que nós chamamos de pretérito mais que perfeito. Sempre tivera o piano na conta de instrumento de corda. Então, para ele, um piano sempre tinha sido, na ideia dele, na concepção dele, um instrumento de corda. Ora, essa era muito boa, mas o diabo daqueles martelinhos lá dentro percutindo nas cordas. Percussão?
Então aqui ele já levanta um questionamento. Será que eu sempre acreditei que o piano era um instrumento de corda, mas agora eu vou ter que mudar a minha ideia, eu não quero dar o braço a torcer, porque o piano realmente tem uns martelinhos lá, que eu preciso acionar, friccionar as teclas para que saia o som? Então era uma visão ali dele que naquele momento foi desconstruída, porque para ele sempre o piano tinha sido um instrumento de corda, mas aqui agora ele foi levado a uma reflexão, tanto que ele se questionou. Mas o diabo daqueles martelinhos lá dentro percutindo nas cordas? Percussão? Então aqui, por meio da interrogação, temos a dúvida. E ele responde, de corda, arrisquei. E o amigo dele, não senhor, de percussão, arrematou ele triunfante. E chamou o garçom com um gesto, pedindo outra cerveja. Veio-me a certeza de que se eu tivesse falado de percussão, ele diria, não senhor, de corda. Porque nós percebemos aí que existe uma conversa e que nenhum dos dois quer dar o braço a torcer, e sempre eles querem ter a razão mesmo diante dos erros, se os instrumentos são de percussão ou se são de corda. Vamos continuar. Agarrei-me à corda. Percussão onde, senhor? De corda. Corda, percussão. Então, um rebate o outro. Dali, partiríamos para os sopapos, ou seja, os socos. Se de súbito não tivesse entrado no bar o violinista triste. Então aqui houve uma parada por causa do violinista que entrou. E de onde que vinha esse violinista? Vinha de um programa de televisão, onde ele mal aparecia, na terceira fila de uma orquestra. Mas não era por isso, ultimamente, que vivia triste. Ele andava apaixonado, sabia-se e não tivera. Olhem aqui novamente o tivera. No pretérito mais que perfeito, não tinha tido ainda nem coragem de se declarar a sua amada. Uma mulher para muito luxo, dizia ele. Foi sentar-se a um canto, como sempre, pediu um cunhaque. Imediatamente o convocamos para a nossa mesa, e veio, olhos de vaca mansa, trazendo o seu cálice. Para ele tanto fazia sentar-se nesta como naquela. Ora, dane-se, estava apaixonado. Você que é músico de verdade vai dizer aqui uma última palavra. Bateria é ou não é instrumento de música? Então um dos amigos resolveu perguntar para o violinista, que chegou triste porque estava apaixonado. Piano é instrumento de percussão ou de corda? Mas o violinista triste não queria saber de nada. Para ele, aquela discussão era totalmente em vão. Mas o violinista triste não queria saber de nada, muito menos de conversa fiada de botequim. Largou-nos um olhar desconsolado. Soltou um suspiro, que era um mugido tristíssimo. Ergueu-se, levando o cálice ao peito. E o coração é instrumento de sopro ou de percussão? Então, o som do coração dele não estava bem, porque ele estava desconsolado, amargurado ali, solitário, pelo fato de estar apaixonado e não ter tido a coragem de se declarar a sua amada. E no final, ele questiona nem o piano, nem a bateria. E o coração, que é o nosso principal instrumento, é um instrumento de sopro ou de percussão? Fecha aí, então, a crônica de Fernando Sabino. Vamos conhecer, então, a primeira questão. De acordo com a leitura do texto, é correto afirmar que, letra A, jazz não é música. Em algum momento, o texto fala que jazz não é música? Não, existe ali um certo embate, que para um, jazz não é música e para o outro é. Lembra do que eu mencionei ali, da interpretação de mundo para um e para o outro, em meio a uma discussão? Mas em nenhum momento o texto está sendo taxativo, no sentido de falar definitivamente que jazz não é música. Os dois eles estavam em uma discussão e um falou jazz é música, o outro jazz não é música. Então era o
opinião de um e a opinião de outro. Mas eu não posso aqui mencionar que jazz não é música, porque nós sabemos que jazz realmente é música. Nós tivemos ali um embate entre os personagens em que um discordava do outro, mas isso não me leva a afirmar que jazz não é música. Desta maneira, a letra A eu descarto. Letra B. A interpretação do que é música é sempre subjetiva. Muito cuidado com algumas expressões. O sempre aqui, ele é um advérbio, indica tempo. A interpretação do que é música é subjetiva quando sempre. O que eu mencionei para vocês em relação ao termo subjetivo, que é tudo aquilo que é próprio do sujeito, a ele é relativo. Então, a interpretação do que a música é sempre relativa, é baseada numa interpretação pessoal? Também não. Então, dessa maneira, a letra B aqui eu desconsidero, porque ela não é sempre subjetiva. Eu posso, por exemplo, gostar de uma música, outra pessoa pode gostar de outro estilo musical, mas nem sempre ela é subjetiva, porque alguns podem ter o mesmo gosto musical que eu tenho. Então, ela não é sempre. Essas palavras, que é muito importante que vocês estudem, aí o sentido dos advérbios, porque isso pode afetar quando for aí fazer a compreensão textual, palavras que indicam tempo, modo, dúvida, lugar, intensidade. Muito cuidado com essas palavras dentro de questões, porque uma simples palavra desnorteia o sentido que o texto está mostrando, transparecendo para nós. Letra C. A discussão levou os dois amigos a uma dúvida crucial. O que é a palavra crucial? Se eu chego para vocês e falo, isso é algo crucial, é algo inevitável. É algo decisivo, é algo correto. Então, a discussão levou os dois amigos a uma dúvida crucial, ou seja, a uma dúvida que é uma dúvida de todos, que é uma dúvida inevitável, que vai ter uma resposta decisiva? Não. Eles estavam ali gerando um embate, perguntando da bateria, perguntando do piano. Então, não é uma dúvida inevitável. Inevitável é justamente aí um sinônimo para a palavra crucial, que ali no edital aparece, o sentido da semântica, que é a construção de sentido das palavras. Então, crucial, inevitável, algo decisivo, isso é ser crucial. E pode ver que não tem nada sobre duvidoso. A discussão levou os dois amigos a uma dúvida inevitável, a uma dúvida decisiva? Também não. Letra D. O violinista levantou mais uma questão à discussão dos dois amigos? Sim. Quando o violinista chegou, os amigos perguntaram: e aí, o piano é de percussão? A bateria? Mas no final do texto ali, o violinista, ele levantou mais uma questão à discussão dos dois amigos. E aí o coração é instrumento de sopro ou de percussão? Então, a correta aqui é a letra D, porque o violinista, ele apareceu ali e levantou uma nova questão à discussão dos dois amigos. Letra E. Os personagens da crônica são músicos de orquestra? Aqui eu tenho uma contradição total. Em nenhum momento fala que os personagens da crônica são músicos. Eles estão discutindo sobre música, mas não que eles sejam músicos de uma orquestra. Então, muito cuidado aí em relação às questões de interpretação, compreensão textual, porque sempre tem uma que vai contradizer o texto, o que nós chamamos de contradição. Terá a redução, que às vezes já começa com uma resposta certa, mas chega uma vírgula, um advérbio, uma conjunção e pode mudar também todo o sentido. Existe também a extrapolação, que fala totalmente o contrário daquilo que o texto mostra, como é o caso aqui da letra E,
que em nenhum momento fala que eles são músicos de orquestra. Então, a letra A, jazz não é música. Eu posso afirmar isso? Não. Um mencionou que para ele não era e para o outro é música. Letra B, a interpretação do que é música é sempre subjetiva? Não, ela não é algo relativo sempre. C, a discussão levou os dois amigos a uma dúvida inevitável, a uma dúvida decisiva? Também não. D, o violinista levantou mais uma questão à discussão dos dois amigos? Sim. Letra E, os personagens da crônica são músicos de orquestra? Também não. Temos aí, então, a primeira como letra D de dado. Vamos, então, agora à segunda questão. Assinale a alternativa que apresenta um antônimo da palavra embatuquei. Lembram aquela palavra que estava em negrito? Temos aqui o antônimo, que é trabalhado no sentido da semântica da língua portuguesa, que é o estudo de sentido das palavras. Antônimo significa o quê? O contrário. Se fosse sinônimo ou sinonímia, seriam palavras que mantêm o mesmo sentido, mas que podem ser substituídas sem impactar em algum sentido da palavra. Relendo a questão, assinale a alternativa que apresenta antônimo da palavra embatuquei. Ao realizar ali a leitura do texto no início, eu mencionei que embatucar é justamente o sentido de fazer se calar. Se eu tiro esse prefixo em e fica somente a palavra batuquei, significa o quê? Que eu fiz um batuque, que eu fiz um barulho. Mas esse em aqui, ele já vai me mostrar que eu emudeci, que eu fiquei calado. Diante, lembra da pergunta, quando foi questionado ali para um dos amigos se piano era de percussão, e ele embatucou, ou seja, ele ficou atônito, ficou sem palavras. E aí? Qual alternativa que apresenta um antônimo da palavra embatuquei? Vamos lá. Letra A, embuchei. O embuchei aqui, ele está no sentido de encher o bucho. No termo mais popular, encher o estômago. Encher o estômago, ficar embuchado, tem alguma coisa a ver com embatuquei, de ficar calado? Não, o sentido é totalmente diferente. Dessa maneira, não posso mencionar que seja a letra A, porque foge totalmente do sentido exposto. Letra B, calei. Nós já verificamos que embatucar é o que? Ficar calado, parar de batucar, no sentido aí figurado. Eu embatuquei, eu fiquei calado, emudecido. Então, aqui eu não posso dizer que o calei é um antônimo, o contrário de embatuquei. Seria ali um sinônimo. Descarto também a letra B. Letra C, emudeci. Se eu embatuquei e ele ali ficou mudo em relação à pergunta se o piano era um instrumento de percussão ou não, eu também não posso dizer que emudeci é sinônimo de embatuquei, porque nós verificamos, se ao invés de estar escrito ali no texto embatuquei, tivesse escrito emudeci, o sentido seria o mesmo. Então, não é um antônimo, que é um sentido contrário. Letra D, desentalei. Essa é a resposta correta. Notem aqui essa palavra. Se eu falo entalei, fiquei ali entalado. Se eu for utilizar em um outro sentido, entalou alguma coisa em mim, eu fiquei calado. Então, se eu entalei, eu não consegui soltar para fora. Agora, se eu coloco o prefixo, o que é um prefixo? São estruturas que vêm antes. Desentalei. Se eu desentalei, eu consegui jogar para fora. Então, dessa maneira, é o desentalei que vai ser um antônimo ali para embatuquei, porque o desentalei ali está no sentido de que eu consegui falar, e o embatuquei está no sentido de que eu consegui emudecer. Letra E, silenciei.
Essa está incorreta, porque também está no sentido de fazer silêncio, ficar calado. A única aqui que mostra o sentido de jogar para fora, de conseguir falar, é a letra D, desentalei. Então, procurem outros exercícios, vejam vídeos anteriores aí do canal também em relação a correções de provas, em que aparecem sempre essas questões para que vocês possam se familiarizar e treinar sempre. Porque um prefixo, ele pode ali fazer com que a palavra gere um antônimo ou um sinônimo. Prestem muita atenção em relação a isso. Alternativa correta, a letra D de dado. Vamos então à outra questão. Assinale a alternativa cuja alteração na pontuação da sentença retirada não causou prejuízo gramatical de sentido. Vamos falar aqui em relação à vírgula. Vamos então, eu vou reescrever para que vocês possam aí ter uma maior clareza em relação a esses termos. Tenho a impressão que sim. Tenho a impressão que sim. Quem tem a impressão? Eu. Tem um sujeito oculto aqui. Eu tenho a impressão. Eu tenho aqui o sujeito. Qual que é o predicado? O que é o predicado? O predicado é tudo aquilo que se fala sobre o sujeito. Tenho a impressão que sim. Aqui é o predicado. Eu não coloco vírgulas entre sujeito e predicado. Não é permitido colocar vírgulas entre sujeito, verbo. O tenho é um verbo que vem do verbo ter. Eu tenho. Tenho o quê? A impressão que sim. Então, a impressão que sim é o complemento. Então, eu não coloco vírgulas entre sujeito, verbo e complemento, entre sujeito e predicado. Predicado é tudo que se fala a respeito do sujeito. E o que está se falando? Sujeito sou eu. O que se fala sobre mim? Que eu tenho a impressão que sim. Então, dessa maneira, essa alternativa aqui, ela está errada, porque ela não pode vir entre vírgulas. E o que o exercício está nos pedindo? Para assinalarmos a alternativa cuja alteração na pontuação da sentença retirada não causou prejuízo gramatical ou de sentido. Agora a letra B. Em certo sentido. Esse em certo sentido, ele é um termo explicativo, ele está explicando alguma coisa. Existem termos explicativos, por exemplo, isto é, ou seja, no melhor sentido, assim dizendo. E notem que aqui eu consigo inverter. É, em certo sentido, assim que funciona. Só para mostrar a aplicação em uma frase. Assim que funciona. É assim que funciona em certo sentido. É assim que funciona em certo sentido. É, em certo sentido, assim que funciona. Notem que eu consegui deslocar tanto para o início, para o meio, para o fim. Então, esses termos aqui, em certo sentido, isto é, ou seja, melhor dizendo, assim como, eles são termos que precisam aí estar entre vírgulas. Então, esse não gera nenhum tipo de prejuízo conforme a questão funciona. Conforme a questão aí está nos pedindo, conforme o funcionamento do que pede aí as normas da língua portuguesa. Letra C. Piano é instrumento de percussão ou de corda? O que é instrumento de percussão ou de corda? Piano. O que se fala sobre o piano? Que ele é instrumento de percussão e de corda. Então, tudo isso aqui que me sobrou, ele é o predicado. Não coloco entre vírgulas entre sujeito e predicado. Professor, o que é um predicado mesmo? É tudo aquilo que se fala a respeito do sujeito. Letra D. Mas o violinista triste não queria saber de nada. Notem aqui esse termo não queria saber. Mas o violinista triste de nada.
tem sentido eu colocar, é diferente de eu utilizar ali igual na letra B de bola, por exemplo. É assim que funcionava, em certo sentido. Agora na letra D de dado. Mas o violinista triste, de nada? Não queria saber? Notem que já não há essa construção aqui gramatical. Mas o violinista triste de nada? Não há nexo nessa construção. Letra D de dado, também retiro, não há vírgula aqui. Percussão onde, senhor de corda? Percebam que eu tenho aqui o termo senhor. Esse termo senhor ele poderia ser colocado entre vírgulas se fosse um vocativo. O que é um vocativo? Quando eu chamo a atenção de alguém, por exemplo, se eu colocasse assim, cuidado, senhor, com o farol. Aí sim eu poderia utilizar a vírgula, porque eu estaria chamando a atenção de alguém, chamando a atenção de um senhor. Mas na letra E não tem. Percussão onde, senhor de corda? Está chamando a atenção de alguém? Não. Então, sendo assim, a letra E também descarto. Então, muita atenção em relação às questões da pontuação da vírgula. Estudem o que é um aposto, o que é um vocativo. O que é um aposto? É quando eu explico melhor entre vírgulas, especificando algo a mais sobre o sujeito. O vocativo, quando eu chamo a atenção. Enumeração. Vírgulas diante de adjuntos adverbiais. Diante de termos explicativos. Então, aqui é somente algumas dicas que eu estou passando para que vocês possam se aprofundar nos estudos, tendo em vista que o objetivo agora é a correção da prova e eu mostrei aqui o porquê que o correto é a letra B de bola. Mas, vejam que é aposto, vocativo, enumeração, vírgula diante de adjunto adverbial, de termos explicativos, para se habituarem em relação a esses termos. Vamos agora a outra questão. Leia o trecho abaixo retirado do texto. Abre aspas, mas não era por isso que ultimamente vivia triste. Andava apaixonado, sabia-se e não tivera ainda nem coragem de se declarar a sua amada. Uma mulher para muito luxo, diz ele. Aqui há a necessidade do quê? De entendermos os tempos verbais. E quando nós falamos em tempos verbais, nós estamos falando em presente, passado, futuro. Tempos verbais. Só que o passado ele tem um outro nome, que ele chama pretérito. Pretérito é a mesma coisa que passado. E esse passado ele vai ter algumas divisões entre pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. E como que eu vou conseguir distinguir, como que eu vou conseguir diferenciar um do outro? Uma breve explicação. Pretérito perfeito. Vamos pensar no termo perfeição. O termo perfeição significa que algo foi totalmente concluído. Se eu chego para vocês e utilizo a seguinte frase: ele pintou o quadro. O que ele fez? Pintou. Essa é a ação, portanto, é o verbo que está indicando uma ação do que ele fez. Ele pintou o quadro. Se alguém chega para você e utiliza essa construção, você vai entender o quê? Que ele já terminou. E aí nós podemos fazer uma associação com a palavra perfeito. O perfeito significa uma ação que já foi concluída, que já foi executada. Agora, se eu utilizo essa frase e chego para vocês e falo:
Ele pintava o quadro. O que ele fazia? Notem que no perfeito ele já fez. No imperfeito ele fazia. Ele pintava o quadro. O pintava é ação. Será que o pintava, ele dá a certeza de que a ação ela foi totalmente concluída? Ou será que você vai se perguntar, ele pintava o quadro, mas ele acabou? Será que ele acabou? Se ele pintava, eu não vou ter a certeza de que a ação foi concluída. Sendo assim, eu vou ter então o pretérito imperfeito, que é o contrário de perfeito, que já foi concluído. O imperfeito, eu não sei mencionar com exatidão se a ação foi concluída. Eu sei que ele fazia, mas se ele terminou, eu não sei. Agora, o pretérito mais que perfeito foi aquele que eu mencionei enquanto nós líamos o texto, que aparece muito em poema, em textos literários, até mesmo em alguns livros da atualidade, que é aquelas famosas terminações ara, era, ira. Por exemplo, ela falara. Seria a mesma coisa, ela tinha falado ou ela havia falado. Escrevera é a mesma coisa que mencionar tinha escrito. Ela partira meu coração, a mesma coisa de falar, ela tinha partido. Notem que eles estão no passado e se chama pretérito mais que perfeito, porque eu tenho aqui o verbo auxiliar, que é o ter, e o partido, que vem do verbo partir. Então, tem dois verbos, então que me leva ao nome de mais que perfeito, por conta da construção, que fica até romanceada. Ela partira, ele escrevera, ele tivera. Então, aí eu tenho o pretérito mais que perfeito. Então, pretérito perfeito, ação concluída. Pretérito imperfeito, não sei se a ação foi totalmente executada. Pretérito mais que perfeito, prestar atenção aí nessas terminações. E muitos, às vezes, por não terem essa familiaridade, costumam colocar acento. Falará, escreverá, partirá, mas isso acaba se tornando o quê? Futuro. E existe esse tipo de leitura, esses tipos de verbos, então fiquem atentos. O verbo em destaque, vamos verificar aqui a questão. O verbo em destaque está conjugado no tempo. Qual que é o verbo? O tivera. Futuro do subjuntivo, nós já vimos que essa terminação e não tivera ainda nem coragem, não tinha tido ainda nem coragem de se declarar a sua amada, não está no futuro, está no passado. Mas daí vocês devem se perguntar o que significa o termo subjuntivo. O subjuntivo já vem do quê? Dos modos verbais, a forma como o verbo irá se comportar. E ele irá se comportar de três formas. Indicativo. O que é um verbo no modo indicativo? É aquele verbo que expressa o quê? Certeza. Por exemplo, eu escrevi a carta. Então, tenho aí um pretérito perfeito, porque é uma ação totalmente concluída, do modo indicativo. O subjuntivo, ele já traz a ideia do quê? Ele já traz a ideia de possibilidade. Ou seja, se eu escrevesse a carta, se eu pintasse o muro, se eu me declarasse a ela, temos aí então essas particularidades. Então, o subjuntivo, ele traz o quê? Uma possibilidade. E o outro modo que temos é o imperativo. O imperativo, conforme costumo aí mencionar, vem do termo imperador,
que vai mandar. Então, é uma ordem, uma súplica. Se eu falo, por exemplo, prestem atenção, faça a lição, experimente determinado produto, pode dar uma ordem, pode dar uma instrução. Essas são aí algumas nuances do verbo. Então, o termo tivera, ele não está no futuro do subjuntivo. O que seria o futuro do subjuntivo? Uma ação que ocorrerá no futuro, expressa uma possibilidade de que em breve algo irá acontecer, geralmente acompanhado do quando. Quando eu falar, quando ela acreditar, percebam que não está nesse sentido o texto. Sendo assim, a letra A é incorreta. Letra B, pretérito perfeito. Nós já sabemos que o pretérito é passado e aqui nós não temos uma ação concluída. Sabia-se e não tivera. Não está no pretérito perfeito. Pretérito mais que perfeito. A terminação, ara, era, ira. Futuro do pretérito. O que é o futuro do pretérito? Nós já vimos que o pretérito é passado. Daí vocês podem se perguntar, mas por quê? Como que o futuro pode ter passado? Eu tenho que seguir a seguinte linha de raciocínio. Alguma coisa que eu iria fazer, mas não fiz por conta de algum obstáculo. Por exemplo, eu iria viajar caso tivesse encontrado passagem. Então, era alguma coisa que eu projetei para fazer no futuro, mas por conta de algum impedimento, que foi o fato de não ter passagem, essa ação não se concluiu, ficando ali no passado. Então, futuro do pretérito. Eu iria fazer, eu compraria, eu venderia, mas surge algum obstáculo que não permitiu a ação de ser finalizada. Pretérito imperfeito também não está, que nós já demos aqui um exemplo. Eu escrevia, eu lia, mas o verbo em si não consegue me demonstrar se a ação foi totalmente concluída. Alternativa correta, a letra C. Vamos então agora à próxima questão. Leia o trecho abaixo. Não aguardes que a madura idade te converta em flor essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sobra, em nada. Aqui há necessidade de estudarmos algo que vem aparecendo com frequência, que são as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são bem aí específicas, a maioria delas, de textos literários que aparecem no sentido conotativo, ou seja, no sentido criativo da palavra. E aqui está perguntando se o termo grifado em terra, em cinza, em pó, em sobra, em nada, é um paradoxo, é uma antítese, é uma gradação, é uma metonímia ou é uma hipérbole. Dessa maneira, vou falar aí, resumidamente, entre eles, para que vocês possam aí, aos poucos, compreenderem essas relações de sentido. O que é um paradoxo? Um paradoxo, ele é uma ideia de contrários, mas que vai mostrar uma certa incoerência. Os contrários, eles não ficam evidentes. Por exemplo, se eu falo, não haveria luz se não fosse a escuridão. Notem que luz é o contrário de escuridão, só que fica bem evidente, porque existe a luz e a escuridão. Aí, esses contrários, eles ficam claros, eles ficam evidentes, eles têm incoerência entre os termos. Agora, o paradoxo, gosto muito de utilizar aí um trecho de uma letra da música do Renato Russo, Monte Castelo, do grupo Legião Urbana, que ele faz ali alusão, faz uma intertextualidade com trechos da Bíblia Sagrada em relação ao amor e também em relação a um poema de Luís Vaz de Camões, que fala: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Como que pode? É ferida que dói
e não se sente. Como que pode uma ferida doer e eu não sentir? Então, não existe uma lógica aqui. Como que pode uma ferida doer e eu não sentir? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Então aí eu tenho um paradoxo que mostra contrários que não ficam claros. Temos aí também outros exemplos de paradoxo. Por exemplo, se eu coloco, já estou cheio de me sentir vazio. Tem lógica isso? Mas nós podemos falar isso no dia a dia. Já estou cheio de me sentir vazio. Como que uma coisa cheia pode se sentir vazia? Geralmente tem alguns textos também que nós professores lemos, por exemplo, paradoxo na educação. Certa vez apareceu paradoxo da fome no Brasil. E daí você se pergunta, mas o que quer falar com isso? Se eu falo numa questão de paradoxo e falo de paradoxo da fome, eu preciso fazer então a seguinte linha de raciocínio. Como que pode o Brasil ser um país tão rico em terras, produzir tantos alimentos e ao mesmo tempo ter tanta desigualdade social? Então, às vezes, são contrários que não conseguem ser explicados. Um outro exemplo também de paradoxo. Se você quiser me prender, vai ter que me soltar. O prender e o soltar, eles não estão ali coerentes entre eles. Mas, aqui no texto grifado, eu tenho em terra, em cinza, em pó, em sobra, em nada. Não existe aqui nenhuma razão paradoxal, nenhum contrário que fique incoerente. Dessa forma, não é a letra A. Então, anotem, paradoxo, contrários que não ficam evidentes, que geram uma certa incoerência. Como que eu posso me sentir livre sendo preso? É nessa linha de raciocínio que eu tenho que me fixar aqui para compreender a figura chamada paradoxo. Agora, a antítese, ela é totalmente o contrário. Ela mostra os contrários, mas eles têm uma lógica entre si. Eles têm lógica, ou seja, eles têm coerência, conforme o termo que expliquei. Não haveria luz se não fosse a escuridão. O contrário de luz, escuridão. Então, o contrário, ele é bem claro. É como se eu fizesse ali a questão do antônimo. Luz, escuridão, noite, dia, beleza, feiura. Esse termo que citei, não haveria luz se não fosse a escuridão. A noite é mesmo assim, dia e noite, sim e não. Então, notem que os contrários eles ficam bem evidentes. No paradoxo, já haveria ali uma incoerência. Mas no termo que está pedindo, em terra, em cinza, em pó, em sobra, em nada, aqui nós não temos nenhuma ideia contrária. Então, não pode ser uma antítese. Agora, gradação. Vamos ficar atentos quando da palavra gradação eu retirar essa parte aqui. Algo gradual, algo que vai ocorrendo gradativamente. Eu posso fazer essa linha de raciocínio. E o que é uma gradação? A gradação, ela é o emprego de uma sequência de palavras em sentido crescente ou sentido decrescente. Por exemplo, comi um sanduíche grande, comi um lanche grande, enorme, colossal, gigantesco. Notem que eu comecei de grande, enorme, colossal, gigantesco, sem seguir uma linha gradativa, uma linha de evolução, como pode seguir também uma linha decrescente, como é o caso do termo que está aqui em destaque. Então, o que é a gradação? É o emprego de uma sequência de palavras em sentido crescente ou em sentido decrescente. Olhem aqui, em terra, em cinza, em pó,
em sobra, até que terminou em nada. Seguiu uma ordem decrescente. Se eu falo, por exemplo, anda, corre, voa, se não perdes o trem. Primeiro ele anda, depois tem uma linha a mais, corre, voa, é uma linha crescente, senão vai perder o trem. Então percebam que a gradação ela segue essa linha crescente ou essa linha decrescente. É o que nós percebemos aí nesse trecho que foi grifado. Sendo assim, a resposta correta é a letra C, é uma gradação. Metonímia. Nós já identificamos aqui qual que é a alternativa correta, mas vou falar sobre a metonímia com vocês. O que ela é? Ela é um emprego de um termo em lugar do outro, havendo entre eles afinidade de sentido. Como assim? Nós podemos encontrar metonímias de várias formas. Por exemplo, a marca pelo produto. Se eu coloco, por exemplo, eu bebo Coca-Cola. Aqui não está falando que a metonímia é o emprego de um termo em lugar de outro termo e que há aí uma afinidade de sentido? Se eu falo eu bebo Coca-Cola, eu já vou entender que a Coca-Cola é um refrigerante. Ou há necessidade de falar eu bebo refrigerante da marca Coca-Cola. A marca ela já ficou tão famosa que não há necessidade de eu utilizar o termo refrigerante, porque já gerou uma afinidade. A mesma coisa de falar, por exemplo, vá ao mercado e compre maisena. Maisena é a marca. Na verdade, maisena é o amido de milho. Será que eu falo, preciso ir ao mercado comprar amido de milho da marca Maisena? Não há essa necessidade. Pelo nome do próprio produto, já há uma afinidade. Em produtos aparece muito isso. Mas também pode aparecer a parte como um todo. Por exemplo, ele tem 800 cabeças de gado. Se eu chegar para alguém e falar, ele tem 800 cabeças de gado. Será que ele tem só a cabeça? Só a cabeça do gado? Não, aqui é uma parte que representa o todo. Ele tem o gado inteiro. Mas é o termo aí que já ficou reconhecido. Ele tem 800 cabeças. Aquele homem precisa de um teto para morar. Ele não precisa só do teto, ele precisa da estrutura toda, mas o teto já representa a palavra casa. Outra forma de metonímia, por exemplo, eu bebi 8 copos de água. Não são os copos que são feitos de água, mas eu bebi o conteúdo que estava dentro do copo. Então, isso é metonímia. Acaba gerando aí uma afinidade de sentido. Então, fiquem bem atentos em relação à metonímia. E não é o caso aí dessa questão. Uma hipérbole, ela apresenta o quê? Um exagero intencional. Todos os dias nós utilizamos um exagero intencional. Certamente você já utilizou um. Por exemplo, estou morrendo de sede, não necessariamente que você vai morrer por causa da sede, mas para dizer que você está com muita sede. Tem a música lá, Exagerado, do Cazuza. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas. 1000 rosas roubadas, um exagero. Paixão cruel, desenfreada. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Tanto que a música se chama Exagerado e tem uma série de exageros intencionais. Sua mochila pesa 1 tonelada. Não necessariamente ela pese 1 tonelada, mas é para mencionar que ela está muito pesada. Chorei um rio de lágrimas. Não que você tenha chorado um rio a ponto das suas lágrimas terem enchido esse rio, mas sim no sentido de você ter chorado muito. Aí sim eu tenho uma hipérbole. Então percebam que cada uma delas tem as suas diferenças, as suas particularidades. Mas aqui, das 5, a alternativa correta é a letra C, gradação. Vamos então agora a outra questão. Assinale a alternativa que apresenta a ortografia correta das palavras de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Ortografia, como sabemos,
diante de um acordo aí ortográfico que houve, várias palavras, elas perderam hífen, outras dobraram letras. E aí, qual que é a alternativa que eu vou utilizar para conseguir responder essa questão em específico? A primeira é a palavra contrassenso. E aí, será que ela é escrita dessa forma? Será que ela não é escrita dessa maneira? Como que será que ficou agora a grafia dessas palavras? Vamos verificar aqui o contra. O que a regra da nova ortografia ela diz? Que o prefixo contra ele passou a ser separado do segundo elemento por hífen somente nos casos em que este inicia por A ou H. Por exemplo, contra-ataque. Tem o hífen? Tem o hífen, porque aqui fala que somente permaneceu o contra com hífen caso a segunda palavra comece com A ou H, o que não é o caso de contrassenso. Agora, caso o segundo elemento, ou seja, a segunda palavra, ela inicie com a letra S ou com a letra R, é necessário dobrá-la sem o hífen. Então, contrassenso se escreve agora com 2 S's e sem o hífen. Quando que vai ter o hífen, professor? Caso a segunda palavra ela comece com A ou com H. Caso contrário, se na segunda palavra tiver a consoante S ou R, dobra-se as letras. Sendo assim, contrassenso está errada. Contrassenso agora tem 2 S's, por conta que o contra, ao ter uma continuação, uma outra palavra aqui, vai dobrá-la caso o segundo elemento seja S ou seja a letra R. Só mantém o hífen se tiver o A ou H. Temos aí essa alternativa como incorreta. É um caso similar à palavra antissocial. O que acontece? O antissocial, nós temos o prefixo aqui que é o anti. Se o segundo elemento ele for formado por S ou por R, o que acontece? Dobra-se. Um outro exemplo, antirrugas. Antes era grafado com hífen, mas diante do prefixo anti e o segundo elemento sendo formado pela letra S ou pela letra R, o que aconteceu agora? Dobra-se a vogal, dobra-se a consoante, melhor dizendo, anti-rugas, anti-sinais. Então, o correto aqui seria antissocial com 2 S's. Fiquem atentos com o prefixo contra, com o prefixo anti, porque aparece bastante aí essas formas e nós precisamos guardá-las aí ao pouco, tendo aí um manual de ortografia, treinando todos os dias, verificando alguns casos, para criarmos aí uma familiaridade. Às vezes só a questão de ler já nos faz aí assimilar e guardar a grafia daquela palavra, mas algumas as quais nós não temos costumes, é necessário entender o prefixo, se é possível perder o hífen. Então agora o contra e o anti, guardem esses termos. Sobrenatural. Esse é um caso daquele tipo de palavra que nós já temos a certeza de que não tem o hífen. Por séries que nós já assistimos, filmes que falam do sobrenatural. O que é o sobrenatural? É uma coisa fora das leis naturais, algo fora do comum. Então, o sobrenatural aqui nós já estamos acostumados que ele não tem o hífen. A letra C
eu também descarto. Microhistória. E agora essa palavra microhistória. Diante do micro aqui, vamos colocar. Novamente tem a questão do S e do R como segundo elemento. Por exemplo, se eu tenho a palavra microsaia, se o segundo elemento tiver S ou R, ele dobra. Então, microsaia agora é com 2 S's. Mesma coisa seria microrregião. Micro é o prefixo, região é o segundo elemento que começa com a letra R diante do prefixo micro, e o segundo elemento, a segunda palavra, se iniciando por S ou por R, ela dobra. Mas, se eu tiver aqui micro e o segundo elemento ele começar por A ou por H, ele permanece com hífen. Então, microhistória, ela está correta a grafia. Então, a alternativa correta aqui é a letra D de dado. Agora, por último, a palavra extrajudicial. O que acontece com o prefixo extra, professor? O prefixo extra, ele passou a ser separado do segundo elemento por hífen somente nos casos em que este se inicia por A ou por H também. Então, notem aí que se o segundo elemento nesses casos aqui começarem por A ou por H, eles permanecem com hífen. Caso tenha aí alguma outra letra, geralmente S ou R, dobra-se o S e o R, mas extrajudicial, aqui não dá para dobrar o J, não existe esse tipo de formato. O que acontece somente dobra-se aqui o extra, caso o segundo elemento comece com a letra A ou H. Por exemplo, extra abdominal. Daí separou. Por quê? Porque eu tenho o prefixo extra e o segundo elemento começa com a letra A. Agora, se fugir dessa regra, então, extrajudicial. Então, extrajudicial deveria ser tudo junto. Atentem-se, estudem com frequência as regras aí ortográficas para habituar-se a elas. E muitas delas, com essa questão do S e do R que dobra no segundo elemento diante do prefixo, é meio caminho já andado para entender e dessa forma compreender com mais facilidade as outras concepções, as outras estruturas. 6, letra B. Vamos então à outra questão. Assinale a alternativa em relação à crase, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Bom, a crase, para que eu possa entendê-la, é necessário que eu estude o processo de regência, tanto regência verbal como regência nominal. Na regência verbal, só para que vocês tenham aí ideia, em alguns casos será necessário preposição, em outros casos não serão necessárias preposições. Na regência nominal, sempre será necessária uma preposição. Se eu coloco, por exemplo, obedeci a professora. O que aconteceu? Obedeci. Obedeci é o verbo que vem do verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Então, do verbo obedecer, saiu a preposição que é o a, porque quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. E obedeceu a quem? A professora. Esse a que saiu do verbo, ele só pode vir acompanhado de preposição. Esse a que está dentro do parênteses. Agora, esse a que está dentro do cochete, ele é um artigo
que está acompanhando o quê? Uma palavra feminino que é professora. Então, preposição mais artigo diante de palavra feminina indica aí que eu devo utilizar o acento grave, que é o acento indicativo de crase. Então, essa é a norma básica para que eu possa fazer uso dessa acentuação. Mas existem aí algumas particularidades que nós vamos verificar agora. Então, na 7, qual que é a alternativa que foi utilizada corretamente e que eu deva aí empregar o acento indicativo de crase. Vamos lá. Agradecemos a todos pela ilustre presença. Qual que é o verbo? Agradecemos, que vem do verbo agradecer. Quem agradece, agradece a alguém. E agradeceu a quem? A todos. Notem aqui que eu tenho o a, que saiu do verbo agradecer, que ele estava escondido, mas eu descobri porque eu fiz uma pergunta. Quem agradece, nesse contexto, agradece a alguém. E agradeceu a quem? A todos. Esse a, que saiu do parênteses, é igual ao a que está dentro do colchetes? Não. E aqui eu tenho todos. O todos ele é o quê? Ele é um pronome indefinido. Diante de pronome indefinido, eu não utilizo crase. E outra regra, eu tenho aqui esse a que está no singular e todos que está no plural. Singular com plural não leva crase. Então, dessa forma, agradecemos a todos, não tem crase. E às vezes nós vemos alguns documentos. Agradecemos a todos pela presença e a crase colocada ali. Então, o que eu posso fazer? Singular e plural, não há crase. E diante de pronome indefinido, não emprega-se a crase. Agradecemos para todos, ou basta que eu fale, agradecemos a todos. Então, nesse caso, não é necessário a junção desses dois as, porque a crase nada mais é do que a junção de um a, que sai de um verbo ou de um nome, com o acompanhamento de um outro a, que geralmente acompanha ali uma palavra feminina ou alguma palavra que indica modo no feminino. Sendo assim, a letra A ela é a alternativa incorreta. Letra B. Estivemos de cara a cara com o inimigo. Notem aqui cara a cara. Diante de termos repetitivos, notem que eu tenho cara a cara. Eu não utilizo a crase. Assim como gota a gota, frente a frente, não há essa utilização. Letra C. Cuidado, bebê a bordo. Daí muitos podem pensar, opa, professor, mas você não disse que diante de termos que indicam modo, lugar, tempo, eu não devo colocar a crase, mas percebam que bordo não é uma palavra feminina, é uma palavra masculina. Então, diante disso, bebê a bordo não leva a crase justamente por bordo ser a palavra masculina. Encontrei a casa às avessas. Notem aqui, às avessas. Esse termo eu utilizo para mencionar, encontrei a casa toda revirada, toda bagunçada. Encontrei a casa pelo avesso. Às avessas, aqui está indicando o modo como eu encontrei a casa. E aqui eu tenho plural com plural. Plural com plural, eu utilizo a crase. E notem que aqui está mencionando o modo de como eu encontrei a casa. E essa ideia de modo, que aqui eu tenho a locução adverbial, está no feminino. Então, encontrei a casa às avessas. Essa é a alternativa correta. Uma ideia de lugar, por exemplo, vire à direita. Tem a crase, porque indica o lugar. Sairemos à noite, está indicando o tempo em que nós sairemos. Então, coloca-se a crase também. Fomos a pé até o parque. Novamente aqui, eu sei que quem vai a algum lugar. Só que pé, ele é um nome masculino. Então, quando eu falo vamos a
pé, fomos a pé, eu não utilizo a crase justamente porque pé é masculino. Estudem aí outras regras da crase, são várias, mas tendo aí essa ideia de que um a sai de um verbo e que sai de um nome, e estudando os processos de regência, fica bem mais fácil de compreender as aplicações necessárias. Então, a alternativa correta, a letra D. Vamos então a 8. Assinale a alternativa correta em relação à colocação pronominal conforme a norma padrão da língua portuguesa. Quando eu falo de colocação de pronome, eu estou mencionando olhar para os pronomes que são chamados de pronomes oblíquos. Se é uma colocação pronominal, eu tenho que saber como que os pronomes ficarão colocados. E quais são esses pronomes? Me, se, te, nos, vos, o, a, lhe. Esses são alguns dos pronomes oblíquos e tem aqueles que podem se dar também por uma questão de som. Por exemplo, mataram ele. Ao invés de eu falar dessa forma, eu vou colocar mataram-no. Eu posso colocar procurar ela. Não parece que quando eu falo procurar ela, não juntou tudo numa palavra só? Como que eu resolvo? Irei procurá-la. Então, reconhecendo que esses são os pronomes oblíquos, nós já vamos identificá-los. Assinale a alternativa correta em relação à colocação pronominal, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Nunca viu-me chorando desse jeito. Onde que está o pronome oblíquo? O me, que nunca viu-me, nunca viu quem? Eu. Às vezes deixa-nos, falando aos ventos. Onde que está? No. Se às vezes deixa-nos, deixa nós. Convidaram-nos para ir ao seu casamento. Convidaram nós. Quem falou-lhes tais barbaridades? Onde que está? Lhes. Falou para alguém. Conforme disse-lhe, hoje não irei à aula. Então, esses são os pronomes. E agora, como que eles são colocados? Aí, alguns nomes que alguns podem até mesmo considerar estranhos, que são o quê? Próclise, mesóclise e ênclise. Professor, é muito complicado guardar esses nomes, mas nós conseguimos fazer uma associação por meio desses nomes. Por exemplo, próclise vem, PR vai me lembrar de primeiro. Então, o pronome oblíquo, ele tem que vir primeiro que o verbo. Percebam que não basta que eu entenda só os pronomes, eu tenho que compreender as outras classes gramaticais, porque para que o pronome oblíquo fique na frente do verbo, ele tem que ter um acompanhante antes. E esse acompanhante pode ser um advérbio, uma conjunção, outro tipo de pronome, uma interjeição. Próclise, o PR vai me lembrar de primeiro, então o pronome oblíquo tem que vir antes do verbo, primeiro que o verbo. Mesóclise. Esse vai vir no meio. E esse aqui eu vou me lembrar muito de estruturas antigas. Por exemplo, em alguns livros da literatura brasileira, em escrituras sagradas, por exemplo, dar-te-ei. Dar-te-ei. Aonde que está o pronome? Está aqui, ó, fazendo uma quebra no verbo. Mas eles sempre vão ser colocados quando indicar ideia de futuro. Futuro do presente ou futuro do pretérito. Dar-te-ei, devolver-te-ei, amar-te-ei, consolar-te-ei. Então, notem que ele acaba ficando aqui no meio. No meio há uma quebra aqui do verbo para colocar o pronome oblíquo aqui dentro. E ele vai se dar quando indicar ideia futura.
A ênclise. A ênclise ela vai se dar quando indicar ideia de fim. Por exemplo, eu não posso iniciar frase com pronome oblíquo. Por exemplo, te amo. O te amo, eu tenho o costume de falar dessa maneira, tá? Mas, diante da estrutura correta, fica como amo-te. Então, dessa forma, o amo-te ele vai entrar justamente aqui no final, porque eu não inicio frase com pronome oblíquo. Então, diante disso, notem aqui. Letra A. Nunca viu-me chorando desse jeito. O me, ele está aqui depois do verbo. Como que vai ficar correto? Nunca me viu chorando desse jeito. E tem mais uma regra. Diante de palavra negativa, o pronome oblíquo ele tem que vir para frente do verbo. Às vezes, deixa-nos falando aos ventos. O que ocorre? Às vezes, está indicando tempo. Às vezes, nos deixa. Então, o pronome ele precisa ficar na frente do verbo. Convidaram-nos para ir ao seu casamento. Notem que eu tenho o verbo convidaram, mas eu não tenho nada antes dele. Sendo assim, convidaram-nos. O pronome oblíquo está no final. Sendo assim, essa é a alternativa correta, porque eu não inicio frase com pronome oblíquo. Quem falou-lhes tais barbaridades? O quem é um outro pronome que atrai o pronome oblíquo para frente. Quem lhes falou tais barbaridades? Letra E. Conforme disse-lhe, hoje não irei à aula. O conforme, ele é uma conjunção que atrai o pronome oblíquo para frente. Conforme lhe disse, hoje não irei à aula. A alternativa correta é a letra C, porque eu não inicio frase com o pronome oblíquo. Letra C é a alternativa correta. A 9. Leia a tirinha abaixo de Calvin e Haroldo para responder as questões 9 e 10. Vamos ler então para compreendê-la. Eu sou um homem simples, Haroldo. Você? Mas ontem você queria um carro movido a energia nuclear que pudesse se transformar em um avião com mísseis rastreadores de calor? Eu sou um homem simples, de gosto requintado. É correto afirmar que no segundo quadrinho há um erro de quê? Vamos começar de baixo para cima. A letra E. Você, mas ontem você queria um carro movido a energia nuclear que pudesse se transformar em um avião com mísseis rastreadores de calor. Está perguntando se tem algum erro de conjugação verbal. Não. Em relação aos verbos, eles estão todos corretos. Você queria o quê? Um carro movido a energia nuclear, que pudesse fazer o quê? Que pudesse se transformar em um avião com mísseis rastreadores de calor. Então, não há nenhum erro de conjugação de verbo, está certo. Concordância. Também não há nenhum erro em relação à concordância. Por qual motivo? Por quê? A concordância seria, mas ontem você queria um carro movido a energia nuclear que pudesse se transformar em um avião com míssil rastreador de calor. Com mísseis rastreador, por exemplo. Mísseis rastreadores. Então, a concordância entre os termos está correta. Pontuação. Também não há nenhum erro de pontuação. Não há aí a necessidade dos termos precisarem de vírgula, nada disso. Acentuação. Os termos, eles estão corretamente acentuados. Regência, sim. E aonde que está isso? Quando fala, mas ontem você queria um carro movido. Um carro movido. Mas movido a quê? A energia. Esse movido a energia, ele precisa, então, aqui, receber
o acento indicativo de crase, movido a energia. Dessa forma, a letra A é a que está incorreta. A próxima. A palavra requintado, retirado da tirinha, corresponde ao quê? Eu sou um homem simples, Haroldo. Você? Mas ontem você queria um carro movido a energia nuclear que pudesse se transformar em um avião com mísseis rastreadores de calor. Eu sou um homem simples, de gosto requintado. Olhem aqui, o último quadrinho onde pede gosto. Gosto requintado. Como que está sendo caracterizado esse gosto? Como requintado. Então, requintado é uma característica que foi dada ao substantivo gosto. E aí, esse requintado refere-se ao substantivo? Não, porque requintado é o que está dando a característica para o gosto. Adjetivo? Sim. Quando eu falo em características, eu estou falando justamente de adjetivo. Advérbio? Não está trazendo ideia de tempo, de modo, de lugar, de dúvida, de intensidade, afirmação, negação. Também não. Verbo requintado não é um verbo, que não pode ser aí conjugado. Conjunção? Também não. O requintado não é aí uma palavra como mas, porém, ou que vá ligar uma frase, um termo a outro, trazendo assim uma ideia de adversidade, de alternativa, nada disso. E nem de causa, consequência, que esse é o papel das conjunções. Então, notem a importância de se compreender aí as classes verbais para conseguir enxergar quando se pede em relação a questões que peçam aí o conhecimento da classe morfológica das palavras. Bom, corrigimos então aqui as 10 questões da prova de professor de desenvolvimento infantil na cidade de Embu Guaçu, justamente aí para que vocês possam ter uma visão mais ampla do que deve se estudar, de como analisar cada uma das questões e de como elas devem ser aí trabalhadas. E lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Agradeço aí a companhia de todos e até a próxima.